Graça e paz, irmãos. Amém? Vocês estão bem, que vocês estão bonitos, que vocês estão bem vestidos. O inverno é uma bênção, né? Todo mundo elegante, de blazer, de blusa. Por dias assim, mais aqui. Amém? É um paulista que fala isso para vocês. Saudades do frio. Mas amém, vamos curtir. Irmãos, glória a Deus por tudo que já ouvimos de Deus, tudo que nós já conseguimos entregar para Ele. E agora nós vamos entregar também o nosso coração e a nossa mente para aquilo que Deus tem a ministrar nos nossos corações. Amém? Então que você faça o exercício de se desligar daquilo que está lá fora, seja na sua casa, seja na sua agenda para amanhã, para segunda-feira, né? É um dia de muitas tarefas e responsabilidades, que em Deus você possa manter a sua mente e o seu coração aqui, na palavra. Não porque eu vou falar, mas porque leremos a palavra, que ela tem algo a nos ministrar. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18. Eu não vou perguntar quem não leu a Bíblia essa semana, porque ia pegar mal. Mas se você é um dos que não leram, você vai ler hoje. Nós vamos ler o capítulo todo. Então fica aí. Não se distraia. Eu vou ler na versão NVT, a mesma que vai ser projetada aqui, mas você pode ler na sua tradução, seja na sua Bíblia física ou digital. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: o Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados, perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo: eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Louvado seja o Senhor, disse Jetro. Ele os libertou da mão dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e os outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: o que você está fazendo com esse povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés.
você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouça-me e escute o meu conselho. E Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhes questões trazidas pelo povo. Ensine ele os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre o povo, todo o povo, homens capazes e honestos, que temam a Deus e odeiem o suborno. Nomeiem líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples, por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho, se você seguir esse conselho. E se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões, e todo esse povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as recomendações. Escolheu homens capazes dentre todo o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu do seu sogro, que voltou para sua terra. Amém. Palavra do Senhor, que ela nos edifique e que ela nos norteie nessa noite. Amém? Tema da mensagem: reorganize a sua vida. Reorganize a sua vida. Irmãos, hoje é dia 1º de junho. Já chegamos no último mês do primeiro semestre de 2025. E eu não vou nem falar se o ano voou, porque você sabe que sim. É o período que a gente olha e fala assim: nossa, já chegamos em junho? Outros dizem: ufa, já chegamos em junho. Faltam só mais 6 meses para acabar o ano. E é aquele misto de se perguntar o que eu fiz até agora. É um misto de se perguntar o que eu não fiz até agora, já que já chegamos em junho. E é aquele outro misto de se perguntar o que Deus não fez por mim até agora. Nós vamos sempre estar transitando nessas 3 perguntas. O que eu não fiz, o que eu consegui fazer, ou o que Deus não fez. E talvez muitos de nós já nos perguntamos sobre essa terceira. O que Deus não fez ainda, que eu estou esperando. Você já parou para pensar que nós temos a tendência, tá, irmãos? Nós não temos o costume, nós temos a tendência de colocar certas situações não resolvidas ou mal resolvidas em ocasiões externas. Coisas que, de certa forma, eu e você não temos muito a ver. A palavra final não depende de você. O mercado financeiro não depende de você. O clima não depende de você. O conflito com o outro não depende de você. É sempre algo externo. Ou seja, a ideia X não casou com a opção Y, porque, na verdade, estava fora do meu controle. Nós temos essa tendência de fazer isso. De dizer, olha, se cheguei até o meio do ano e Deus ainda não fez, ou eu ainda não consegui fazer, ou eu não estou conseguindo fazer, é porque há algo lá fora que foge do meu controle, das minhas forças, me impediu de fazer. Temos essa tendência. Mal percebemos muitas vezes que o problema, irmãos, nem está no fato de estarmos certos nessa compreensão. Porque quando a gente diz assim, o outro não me facilitou, a situação não aconteceu. O que você está querendo dizer? Que a sua ideia, a minha ideia era correta
E o que dependia do outro, a pessoa tinha uma outra percepção, uma outra compreensão. Então, no final das contas, a culpa não é minha. A culpa é do outro. A culpa é de outra coisa, de outra situação. E eu nem estou dizendo se a sua compreensão sobre isso é certa ou é errada. Mas a questão é se você está numa condição mental, sentimental, espiritual correta para discernir se o que está acontecendo com você, ou o que você não conseguiu fazer, ou o que Deus não conseguiu fazer por meio de você, de fato é algo que você não tem culpa. E eu digo culpa aqui, irmãos, é responsabilidade, tá? Estou dizendo da culpa que a pessoa aponta o dedo para você. É a responsabilidade. O nosso interior, irmãos, preste atenção nisso, é como um quarto. Pense aí no seu quarto. O seu quarto precisa, todos os dias, assim suponho, que o lençol seja esticado, a coxa cubra a cama, você deixe tudo arrumadinho, as bagunças que estão à sua vista, você tira elas e põe no seu devido lugar. As nossas emoções é como um quarto, que precisa, todos os dias, lençol esticado, cama forrada, objetos fora do lugar, no seu devido lugar. O nosso quarto, que precisa dessa organização diária, também precisa, uma vez por semana, passar um aspirador de pó, passar um pano. Pensa no seu quarto, tá? Precisa. Todo dia arruma a cama, uma vez por semana limpa o quarto. Amém, irmãos? Quartos limpos aqui organizados? Amém? Amém? Espero que você pense assim no seu quarto. E o seu quarto precisa de uma vez a cada 6 meses, no mínimo, irmãos, arrastar os móveis. E ver a sujeira que está lá atrás. Da cômoda, da sapateira, do guarda-roupa, a poeira que está lá em cima. Precisa dessa manutenção diária, semanal e semestral. Para que uma profunda limpeza seja feita. Tem coisas que a gente resolve no dia, tem coisas que a gente resolve na semana, mas tem coisas que de tempos em tempos a gente precisa parar e limpar a sujeira. Reorganizar as coisas, colocar as coisas no devido lugar, trazer equilíbrio para a nossa alma, para o nosso pensamento, para a nossa comunhão com Deus. A gente precisa disso. Então, aplicando esse exemplo do quarto, pensa, você ficar uma semana sem arrumar sua cama. Quem já deixou o seu quarto uma semana sem arrumar a cama? Levanta a mão. Pensa você ficar um mês sem limpar o seu quarto. Pensa você ficar 6 meses sem limpar o seu quarto. Você habita lá, com certeza. Mas vai estar um caos. Você não vai saber onde estão as coisas. Assim é a nossa vida, irmãos. Nós estaremos completamente cansados. Se você aplicar esse exemplo do teu quarto, às suas emoções, porque é engraçado, a gente pensa assim, né, num quarto bagunçado, a gente pensa mais isso em adolescentes, né? Nós adultos organizamos as coisas. Mas pensa esse exemplo na sua vida, nas suas emoções, na sua vida espiritual, na sua vida como um todo. Um quarto bagunçado sem 6 meses ver ordem. E uma coisa que nós precisamos entender, Deus trabalha na ordem. Deus não trabalha no caos. Ele chega no caos, põe tudo em ordem. Mas Deus não trabalha onde há desordem. Então nós vamos estar, chegamos aqui em 6 meses, junho. Você limpou a sua vida espiritual, suas emoções, passou pano, fez faxina. Se não, você vai estar como um quarto 6 meses sem ver uma faxina, um caos, uma bagunça. Está tudo lá, mas você chega cansado, exausto, querendo que o ano acabe logo, simplesmente para pensar que você saltou de um calendário para o outro, sem que você tenha a coragem de organizar o que está para ser organizado agora.
Porque a nossa vida, irmãos, precisa de mudança, a nossa vida precisa de ordem, a nossa vida precisa de visitar e revisitar os nossos ambientes, o nosso coração. Amém, irmãos? Amém? Para isso eu gostaria de usar o texto que lemos, o texto de Moisés. Há pouco nós lemos esse capítulo 18 por inteiro. Moisés, um homem cheio de graça, de autoridade, o líder que os judeus respeitam até hoje, esse grande homem. Ele era a pessoa escolhida para conduzir o povo do Egito para Canaã. E no meio desses dois lugares tinha o deserto, lugar de passagem, lugar de condução. E assim como ele precisou reorganizar sua vida, ele precisou ouvir um conselho do seu sogro. Eu e você também precisamos ouvir um conselho nessa noite, da parte de Deus. Nós precisamos reorganizar a nossa vida. E por que eu não estou dizendo organizar? E sim reorganizar. Porque organizar, irmãos, requer um ambiente estático, como aqui. Se eu organizar esse retorno, dificilmente ele vai se mover. Porque ele está estático. Não tem vida aqui. Quando eu falo de reorganizar, eu estou falando de uma coisa que exige continuidade, disciplina, revisitação. Porque a nossa vida, irmãos, é assim, é como um quarto. Fala a verdade, mães que limpam os quartos dos seus filhos. Quando você termina, está parecendo um paraíso. Mas depois, 5 minutos depois, está tudo bagunçado. E no dia seguinte, você vai ter que arrumar tudo de novo. Assim é a nossa vida, irmãos. Assim é o nosso interior. Assim, toda hora a gente precisa da luz do Evangelho, iluminando o nosso coração, para que a gente repense os nossos caminhos, o que pensamos, o que falamos, como nos comportamos. Precisamos. Jesus já entrou. Jesus já fez tudo novo. Sim, fez. Jesus já levou sobre a cruz de Cristo, sua cruz, toda a maldição, todo o pecado, todo o castigo. Mas eu e você temos a responsabilidade de olhar para dentro de nós e ver o que está fora do lugar. Ver o que precisa ser limpo, ver o que precisa ser organizado. Aquilo que você achava ontem, talvez não pode mais achar. Aquilo que você tinha como certo, que foi certo até ontem, talvez hoje não é mais certo, não é mais correto. Precisa de reorganização, precisa de vigilância. Por isso que reorganizar a vida exige vigilância, dependência diária de Deus, submissão à sua palavra. Precisa estar no corpo, precisa estar na igreja. Amém? Só para que vocês entendam o texto que nós lemos, capítulo 15, 16 e 17, que foram os capítulos anteriores a esse que nós lemos. Moisés se encontrava cansado por conta da liderança que estava sobre os seus ombros. Um peso de responsabilidade tamanha, porque ele não estava conduzindo um povo. Ele estava conduzindo aí aproximadamente mais de 2,5 milhões de pessoas. Era uma nação que estava sendo carregada. E sobre o peso desse homem havia a responsabilidade. E se você vê os versículos, os capítulos 15, 16 e 17, a temática é o povo reclamando, Moisés orando e Deus respondendo. O povo reclamando, Moisés orando e Deus respondendo. Moisés estava cansado. Capítulo 15. As águas amargas de Mara se tornam doces. Eles chegaram num lugar, a água estava amarga, começaram a reclamar. Aí Moisés ora ao Senhor, as águas que eram impróprias se tornam uma água potável para beber. Mas ele precisou orar, porque a pressão estava grande. Capítulo 16, a fome é cessada, eles estavam com fome. E eles começam a falar, você me tirou lá do Egito, lá eu tinha pepino, lá eu tinha alho, lá eu tinha cebola, eu tinha o que comer. Aí Moisés ora, pressão sobre ele. Deus manda o maná e as cordonizes. No capítulo 17, torna a ter sede, porque eles estão em trânsito. Eles não estão parados, eles estão caminhando. Torna a ter sede, volta a reclamar, e a Bíblia diz que Deus sacia a sede do povo, fazendo com que a água brotasse da rocha.
Em todos esses episódios há uma frase em comum. O povo se queixava de Moisés. Pressão sobre ele. O dia inteiro. Pensa. O dia inteiro. Moisés não tem comida. Moisés, estou com sede. Moisés é isso. Moisés é aquilo. Moisés é aquilo. E assim como ele, nós chegamos a um determinado ponto da vida que nós estamos cansados e sobrecarregados. Mesmo que pareça que estamos bem. Mesmo que você fale, eu não sinto cansaço físico. Eu levanto no horário, estou tranquilo. Por mais que a gente pense que não, nós podemos estar num ponto de cansaço. Eu não estou generalizando, dizendo que todo mundo que está aqui está estafado, está a ponto de ter um burnout, a ponto de ter uma crise de pânico, a ponto de ter uma estafa. Eu não estou falando isso. Mas a gente precisa olhar para dentro de nós e ver como estamos, como está a minha saúde emocional. Fisicamente você pode estar bem, mas emocional você está bem? Testa a sua paciência, sua temperança, sua amabilidade, sua longanimidade. Como que você está? Você está longânimo na paciência? Talvez você esteja cansado. E está tudo certo, irmãos. A gente é de carne e osso. Não tem problema nenhum. A questão é olharmos e conseguirmos reconhecer isso. No dia seguinte, contextualizando, Moisés sabe que o sogro vem, estava com esposa e filhos estão com o sogro. Ele fica sabendo da visita dos filhos e da esposa, se alega, a Bíblia diz que é um encontro, abraços, a saudade é matada, conversas são trocadas, creio que refeições são feitas, tudo lindo, maravilhoso, se alegraram, estava tudo bem. Só que há o dia seguinte, e no dia seguinte, Jetro pôde ver que Moisés estava resolvendo os problemas que estavam surgindo ali. E já estava surgindo há muito tempo, não começou a surgir ali, já vinha surgindo. Se você for olhar os capítulos, já está as mesmas demandas, mas o Jetro consegue observar como Moisés estava organizando as coisas lá. E Jetro chegou à conclusão de que o seu genro estava fazendo a coisa certa do jeito errado. E esse é o grande X da questão para nós. Nós só nos incomodamos quando nós pensamos que estamos fazendo a coisa errada somente. Mas às vezes nós estamos fazendo a coisa certa do jeito errado. E o que Moisés estava fazendo como certo? Julgando a causa do povo, liderando o povo, conselhando o povo, mas do jeito errado, de um jeito equivocado, de um jeito que as coisas teriam prazo de validade. Então, irmãos, aqui no texto, Jetro deu a Moisés conselhos administrativos e de liderança. Foi isso. Não foram conselhos com uma carga de espiritualidade, mas eram conselhos altamente espirituais. Por quê? Porque o que Moisés precisava naquele momento era administrar a sua liderança, administrar as pessoas, cuidar das pessoas, organizar como seria feito isso. Então, irmãos, eu entendo assim, tudo que fazemos na vida é espiritual. Tudo. Tudo que fazemos é espiritual. Nós que viemos, alguns de vocês, vieram de uma tradição talvez mais católica, tende a separar a caixinha do profano e do sagrado. E o que eu faço é sagrado. E tem coisas que eu faço que são profanas. E nós fazemos essa separação, irmãos. Tudo que a gente faz é espiritual. O seu trabalho, o seu estudo, sua caminhada, o bom dia, o boa noite, tudo é espiritual. Mas aqui, Jetro deu um conselho administrativo para ele. Você precisa botar essas coisas em ordem, meu genro, querido. Mas isso tinha uma carga espiritual tamanha, altamente espiritual. Por quê? Porque Jetro conseguiu ver que se ele fizesse isso, ele teria qualidade de vida e todo aquele povo também teria qualidade de vida. E a gente vai ver isso ao decorrer da mensagem. Se eu e você fizermos uma autoanálise sincera, irmãos, sincera, tá? Não precisa responder para mim, mas você e Deus. E você permitir que o Espírito Santo ilumine o seu coração hoje,
nessa noite, você vai chegar à conclusão de que muitas das coisas que traz cansaço, estresse, fadiga, vontade de morrer, de ir embora, se resume em coisas que talvez Deus não pediu para você fazer. Para prestar atenção hoje, 1º de junho. Olha para trás, vê como está o seu estado. Aí você fala assim, será que o que eu estou fazendo está me acarretando tanto problema, dor de cabeça, estresse, cansaço? Deus pediu para eu fazer? Deus me deu um sonho? Foi confirmado na palavra? A pregação me jogou, me levou a fazer isso? Faça essa pergunta. Se a sua pergunta for não, então é bem provável que o que pode estar trazendo cansaço para você, foi algo que Deus não mandou você fazer. Foi algo que por conta e risco você entrou e quis fazer. Mas é bem verdade que existem coisas que está trazendo sobre mim e você peso, cansaço e fadiga, porque não estamos fazendo da forma que Deus nos pediu para fazer. Aí é outra coisa. Uma coisa é fazer o que Deus não mandou, e uma coisa é fazer de forma errada o que Deus pediu para fazer. Então, irmãos, nós estamos num desses dois aqui. Não tem para onde fugir. Não tem neutralidade aqui. Ou você está num lugar que Deus não mandou você estar, ou você está fazendo coisas que Deus não pediu para você fazer, ou você está fazendo totalmente o oposto àquilo que Deus mandou você fazer. E aí, irmãos, não tem como as coisas darem certo. Não tem como. Não tem como. Por isso, nós precisamos nos perguntar hoje o que Deus pediu para eu fazer. Quanto mais clara for essa sua resposta, mais fácil será você preservar o seu coração. Se animar e caminhar. Amém? Porque nós não fomos chamados para ficarmos parados. O texto mesmo diz que o povo estava no deserto, mas estava caminhando. Em trânsito. Seguindo. Indo em frente. Tem uma frase de um pastor que eu gosto muito, pastor Craig Groeschel. Ele diz assim, preste atenção. No início de uma jornada, nós estamos exercitando o sim. Mas com o passar do tempo, precisamos exercitar ainda mais o não. No início de uma jornada, estamos exercitando o sim. Quando começamos uma jornada, é sim para tudo. Sim, 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 sim. Mas, com o passar do tempo, nós vamos precisar exercitar o não. E que o Espírito Santo de Deus hoje nos traga revelação e entendimento para dizer que o que eu ainda devo continuar a dizer sim, 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 sim. E o que eu preciso ter coragem para dizer não. Hoje não. Agora não. Para esse ano não. Para essa minha estação, não. Precisaremos exercitar. Existem duas razões pelas quais a nossa alma entra em esgotamento. Irmãos, eu estou totalmente tranquilo com a mensagem que vou trazer hoje, porque Deus ministrava ao meu coração que hoje a palavra é uma palavra pastoral. Aí você vai perguntar, mas toda palavra não é pastoral? É, toda palavra é pastoral. Mas não pastoral de mim, pastoral do Senhor. O que quer dizer pastoreio? Cuidado, zelo, proteção. E o que Deus vai ministrar aos nossos corações hoje tem este propósito, pastorear a minha e a sua vida. Dizer por aqui não, vem para cá. Não sai da cerca. Fique aqui. Amém? A primeira coisa que nos traz desgaste é quando a gente está relapso, distraído, com coisas aleatórias. Volto a dizer aquilo que Deus não pediu para você fazer. Que não tem nada a ver com o momento nem com o propósito. Às vezes você está fazendo coisas, irmãos, que não tem nada a ver com o propósito que Deus tem para a nossa vida. A mesma coisa de um engenheiro parar os seus estudos no meio, trancar a matrícula e querer fazer medicina. Não tem propósito. Ou como alguém que está estudando medicina, trancar a sua faculdade no segundo semestre e fazer engenharia. Não tem nada a ver com o propósito, com o caminho que Deus está levando. E isso chama distração, relapso. Não está discernindo os tempos. E aí a gente fica cansado
e esgotado. A outra coisa que isso vai pegar para alguns, e pega para mim particularmente, porque nos esgotamos, porque nós somos extremamente zelosos. Por que estamos cansados? Porque precisamos de tempos em tempos reorganizar a vida? Porque somos extremamente zelosos. Abrindo parênteses, dizer bem baixinho, que somos centralizadores, controladores. Tudo tem que passar pela minha mão, porque se não passar, não vai dar certo. E aí a gente carrega a responsabilidade que poderia estar sendo compartilhada com outras pessoas. Irmãos, às vezes na sua casa está difícil, porque você está centralizando demais. E você poderia estar muito bem dividindo algumas tarefas, alguns fardos, responsabilidades. Pode ser lavar a louça, lavar o quintal. Pode ser algo mais complexo, cuidar do filho, do pai, da mãe. Às vezes, a gente precisa reorganizar e o nosso quarto está uma bagunça, porque nós estamos centralizando tudo ao invés de distribuir o fardo e o peso. A responsabilidade. A responsabilidade é de todos. Talvez, mãe, precisa jogar a responsabilidade no colo do filho e dizer faça. Esposo, talvez esteja na hora de você jogar a responsabilidade no colo da sua esposa com muito respeito, embora a missão é sua, em primeiro lugar. Mas existem coisas, talvez, que você precisa dividir com a sua esposa. Esposas têm coisas que vocês precisam dividir com os maridos. E vou dizer uma coisa para vocês, a gente tem um pequeno defeito. A gente não ouve direito. Precisa, às vezes, dar um grito. Ah! Eu tenho esse defeito, não sei você. Aí fica o caos. O marido não divide com a esposa não divide com o marido, os pais não dividem com os filhos. Filhos, tem coisas que não é da alçada de vocês. Porque vocês são filhos. Vocês não são pais. Deus precisa equilibrar as coisas. E para reorganizar, tem que haver equilíbrio. Precisa haver equilíbrio. Então, olha só. O Moisés, ele precisou de alguém de fora para falar isso para ele. Algo óbvio, estava no nariz dele. E Moisés é um homem preparado, hein? Ele não era um ermitão da roça. Estudou no Egito, nas melhores escolas. Teve os mesmos privilégios que o filho legítimo de Faraó. Então ele não era um leigo. Ele era um homem sábio. Mas estava diante do nariz. Mas precisou vir um fato novo, o sogro, de fora da circunstância do ambiente, dizer: Moisés, precisa melhorar isso aqui. Moisés, acho que por esse caminho aqui é melhor. Moisés, acorda. Até onde Moisés iria sem o conselho de Jetro? Pensa que não tivesse esse encontro. O Moisés não encontrou com Jetro. E o Moisés, dia após dia, aconselhando pessoas. Até onde você acha que o Moisés ia aguentar? Até onde você acha? Até onde eu acho que nós vamos aguentar? Se Deus não fazer surgir um fato novo para que nos ajude e nos traga luz, sobriedade, verdade, por mais que ela doa, por mais que seja incômoda. Porque pressupõe que quando algo novo chega e é esclarecedor, revela algo: estou errado, não estou percebendo, falta em mim sensibilidade, discernimento. E é assim mesmo. Às vezes nos falta. Acontece nas melhores famílias, nas melhores casas, com os melhores pastores, com os melhores pais, com os melhores esposos, com as melhores esposas. Acontece. Até onde Moisés ia conseguir tamanha sobrecarga? Como que você acha que ele ia conseguir? Eu penso que ele não conseguiria, não. Por isso que Deus foi providencial na vida dele. Por isso que Deus está sendo providencial hoje. Por isso que Deus está sendo providencial já há algum tempo, colocando pessoas ao seu redor para ser um Jetro. Cabe a você, cabe a mim, ter a humildade e falar: Senhor,
Esse é o Jetro que o Senhor está colocando diante dos meus olhos. Irmãos, Moisés tinha bons quilômetros para rodar. Nós ainda temos. Temos no mínimo, tá? Mais 6 meses para acabar o ano. E eu não sei se você é daqueles que anota os planos do ano. Esse ano eu quero fazer isso, quero estudar inglês, 5 línguas, quero viajar a 30 países. Não sei o que você colocou na sua resolução de ano novo. Não sei. Mas tem 6 meses ainda para acontecer. E talvez parte daquilo que você colocou como um propósito, Deus está no negócio mesmo que quer fazer. Deus quer proporcionar. Mas como estamos? Nós precisamos caminhar. Faltam 6 meses ainda. Você tem uma vida inteira ainda pela frente. Mas como vamos se Deus não nos orientar? Por isso eu quero dar alguns conselhos que não são meus, são de Deus, para a gente poder aprender um pouco mais. Versículo 7 do capítulo 18 diz assim: Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Preste atenção, não sei como é que está na sua versão, a palavra tudo e todas. Tudo e todas. Primeira lição, primeiro conselho de Deus para nós. Conte sobre a sua vida para alguém. Conte da sua vida para alguém. Conte sobre quem você é para uma pessoa. Se você fizer uma análise fria sobre essa passagem, você vai ver que Moisés tinha muito mais relevância do que Jetro. Embora Jetro fosse sacerdote, mas ele era sacerdote em Midian. Ele não era um povo hebreu. Mais ou menos Midian hoje é onde está a Arábia Saudita. E Jetro, ele não adorava a Deus de Israel somente, ele reconhecia. Ele adorava alguns outros deuses, mas também reconhecia o Deus de Israel. Tanto que ele mesmo diz: hoje, agora reconheço que o Senhor, Deus dos hebreus, é o verdadeiro, é o mais poderoso. Então Moisés tinha uma relevância maior do que Jetro. Moisés era o escolhido de Deus, literalmente, para livrar o povo. No entanto, Moisés tinha humildade e respeito para ouvir o conselho do seu sogro. Primeiro porque foi quem o recebeu quando ele fugiu do Egito. Mas preste atenção, o Moisés, ele contou da vida dele para alguém. O Moisés sentou e conversou sobre a vida dele para alguém. Um detalhe que chama a atenção nesse texto é a palavra tudo e todas, se na sua versão está assim. E eu penso que a razão pela qual, irmãos, nós estamos muitas vezes cansados é sobre o fato de não falarmos sobre o nosso coração de forma justa e honesta para alguém. Uma coisa é você reclamar, é outra coisa. Mas uma coisa é você sentar e falar do seu coração para alguém, da sua vida para alguém. E eu não estou dizendo dizer da sua vida para todo mundo, e eu não estou dizendo dizer da sua vida para qualquer um. São coisas diferentes. Mas aqui é um princípio bíblico. E se tem uma coisa que eu gosto, é dos absolutos que a Bíblia traz. Os absolutos, tudo e todas. Moisés disse tudo. E o que é tudo? É tudo. E o que são todas as coisas? Todas as coisas. Ele não ficou com meio dedo, ele não filtrou as palavras, ele não deu uma amaciada, ele não vestiu uma máscara, ele foi Moisés. Contou tudo e todas as coisas. Contou da vida dele para alguém. Embora esse contexto leve a gente a pensar que ele estava contando mais sobre as vitórias, sobre as conquistas, mas ele disse tudo. O contexto é sobre vitórias, mas há um princípio aqui, esse princípio é inegociável. Ele abriu o seu coração para que o outro pudesse ouvir. Ele foi verdadeiro diante do outro. Então eu creio que a ideia de
tudo aqui é sinceridade no coração de quem está ouvindo. Eu vou ser sincero com aquele que se prontificou em ouvir, em me ouvir, em perder o seu tempo, se eu posso assim dizer, em gastar um tempo, em me deslocar para me ouvir. Eu vou ser verdadeiro. E não estou dizendo para fazer da sua vida uma vitrine, onde todos precisam saber da sua vida, o que acontece. Não, mas é você abrir o seu coração. Ou seja, verdade e sinceridade naquilo que você está dizendo. Então, o primeiro conselho de Deus para nós hoje é: conte, fale da sua vida para alguém. E talvez a pergunta de milhões é: quem? Talvez enquanto eu dizia, conte da sua vida para alguém, rapidamente o software do seu cérebro começou a correr e começou a pensar: mas quem? Mas quem? Esse aqui não, aquele lá não. Ixi, esse aqui pisou a bola. Ah, não tem ninguém. Sabe quem? Deus vai mostrar para vocês. Eu não sei quem é a pessoa que Deus vai colocar diante de você para que você abra o seu coração. Minha oração, que Ele coloque. Mas eu também preciso me preocupar e dizer: Senhor, quem? Porque todos nós precisamos contar sobre a nossa vida para alguém. Todos nós precisamos. E esse princípio não foi algo aplicado só por Moisés. Porque a gente pode olhar e falar assim: Moisés era um homem, falho, limitado, assim como eu. Mas a Bíblia nos diz que o próprio Jesus também fez isso. E se o seu argumento era que Moisés fez, e que isso era passível de você analisar ou não, mas Jesus fez. E aí? Se Jesus fez, por que eu e você não vai fazer? Você é melhor que Jesus? Eu sou melhor que Jesus? Penso que não. E Jesus disse algo para os seus discípulos que eu acho que poucos de nós, inclusive, incluindo eu, teria coragem de dizer. Você não precisa abrir o texto. Mateus 26, 36 ao 39 diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a ficar triste e angustiado. E olha o que o Jesus disse para os 3. Minha alma está profundamente triste. Ele abriu seu coração para os discípulos e disse: estou triste, a ponto de morrer. A tristeza era tão profunda que o sentimento era de morte. E aí ele disse ainda: fiquem aqui comigo e vigiem. Em outras palavras, fica aqui comigo e me ajuda a segurar esse rojão. Fique aqui comigo e me ajude para não passar essa sozinho. Se Jesus fez isso, irmãos, se Jesus foi vulnerável, por que eu e você não vamos ser? E volto a dizer, não é com qualquer um e não é para todo mundo. Mas se Jesus foi vulnerável, o Messias, Deus encarnado, aquele que devia proteger, orientar, chegou um momento que ele falou assim: tá dando ruim aqui. Vocês podem orar comigo? Porque eu estou profundamente angustiado. Eu não sou psicólogo, mas leio coisas sobre psicologia. E a psicologia já comprovou que há uma satisfação maior nos seus pacientes daqueles que falam. Aqueles que falam. Há mais cura emocional daqueles que passam por psicólogos. Estou fazendo essa separação aqui. Embora os psicólogos são de Deus e nós precisamos de mais psicólogos redimidos, curados, santos do Senhor, para atuar nesse mundo tão caótico. Mas os psicólogos já disseram que há uma taxa, vamos dizer assim, de cura sobre os seus pacientes quando eles falam e não somente quando eles ouvem. Nós temos aqui a nossa irmã Virgínia, que estuda psicanálise, é isso? Terapia? Estou falando alguma bobagem? Então tá bom. Ó, hein? Certificado Virgínia de qualidade, qualquer coisa que eu estou falando aqui. A cura mais quando falamos do que quando ouvimos. Então eu tenho a plena certeza de que a nossa reorganização vai passar, irmãos. Vai passar, vai ter que passar. Em Deus preparar alguém, colocar diante de você ter o peito e a coragem de falar: é com ele que eu vou abrir o meu coração, é com ela que eu vou abrir o meu coração.
ou vão ser com eles que eu vou abrir o meu coração e dizer o que está se passando aqui dentro. Eu vou precisar fazer isso. Porque se você fugir do evangelho, se você talvez não crê muito, não tem como, porque a medicina está dizendo que esse é o caminho da cura. Esse é o caminho para botar ordem no seu mundo interior. É você falar com alguém. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Tiago não diz que o perdão vem em confessar os pecados, mas a cura vem em confessar os nossos pecados. O perdão, só Jesus, mas a cura vem quando falamos. Aí você pode dizer assim, mas o que eu vou sentar para o outro e dizer não é um pecado. Não matei ninguém, não roubei ninguém, não torço para o Palmeiras, eu não fiz nada de errado. Está tudo certo. Mas às vezes o seu pecado é o orgulho. É pecado. Às vezes você precisa sentar e falar assim, sou muito orgulhoso e o meu pecado é esse, o orgulho. E eu preciso de cura. Eu preciso. Ou talvez você vai precisar sentar e conversar com alguém mesmo. E, que a pessoa tenha e vai ter graça de Deus para te ouvir. Mas você quer organizar sua vida? Vai ter que passar pelo processo de dizer o que está aí dentro, o que está aqui dentro. Nós criticamos os nossos irmãos católicos, dizendo que você vai ficar confessando aí no padre, no confessionário. Mas, irmãos, se nós aplicássemos isso e ampliarmos isso, porque eu não penso que a confissão do pecado está no homem. E há cura. Mas se eu confessasse diante de Deus os meus pecados todos os dias e orasse, fosse intencional para que Deus colocasse diante de mim pessoas para que eu pudesse sentar, conversar e confiar, irmãos, com certeza nós estaríamos melhores. Se você olhar os Salmos, são homens e mulheres, são homens que tiveram a coragem de escrever suas angústias. Você acha que o Salmo é poesia? O Salmo é gente angustiada, estressada, decepcionada, desesperada, como eu e você estamos muitas vezes, e ele colocou no papel e chegou até nós. Pensa se os salmistas não tivessem a coragem que eu e você precisamos de expressar o que sentimos, para que houvesse cura. Porque se você ler alguns salmos, ele começa querendo matar todo mundo, arrancar a cabeça de todo mundo, pendurar todo mundo no poste, mas ele termina glorificando ao Senhor, entregando nas mãos de Deus e dizendo, Senhor, teu é o controle, teu é o domínio, teu é o poder de falar. Irmãos, eu tenho certeza que se eu e você orarmos nesse sentido, Deus há de colocar pessoas na sua frente, no seu caminho, para que você abra o seu coração. Eu tenho certeza disso. Então, se Cristo não se calou, se os salmistas não se calaram, por que eu vou me calar? Por orgulho? Por achar que as pessoas vão pensar de mim? E olha, irmãos, quem vos fala é um fleumático. E um fleumático tem por sua natureza não se expor, não falar muito. O meu problema é meu problema. Ninguém precisa saber. Então, irmãos, eu falo isso com toda a autoridade, de que vai chegar um momento que não adianta ser fleumático, sanguíneo. O que você é, irmão? Não sei. Você vai ter que falar com alguém. E Deus vai colocar essa pessoa diante de você, para que você abra o seu coração. Amém? Porque uma coisa bela do Evangelho é que somos todos debilitados. E precisamos de cura. E é só o Senhor que pode nos dar cura. Eu e você somos ovelhas que precisamos de um pastor todos os dias. E só Ele para nos dar a cura que precisamos. Vamos correr aqui. Versículo 14 diz assim: quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, o que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo esse povo espera de pé desde a manhã até a tarde. Segundo conselho, se o primeiro foi conte da sua vida para alguém, o segundo conselho é aprenda a escutar alguém falar sobre a sua vida. Porque até aí você falar, beleza. Eu sou assim, eu penso assim, eu estou assim, eu estou assado, ok. O Moisés fez isso na tenda, contou tudo para o Jetro. E no dia seguinte, o Jetro foi falar sobre o que ele enxergou em Moisés. Ele foi falar.
E a frase mais emblemática é: o que você está fazendo? E ele não foi com curiosidade, foi com repreensão. O que você está fazendo? O texto nos ensina que precisamos ter pessoas que digam o que eu e você estamos fazendo. Precisamos. Sem rodeios. Sem milindres. O problema é que eu e você somos uma geração autônoma. Eu e você fazemos parte de uma geração que não quer dar satisfação para ninguém. Porque você paga suas contas, os boletos são seus, os impostos são seus. E aí gera em nós uma certa autonomia, como se eu não devesse nada para ninguém. E, irmãos, em linhas gerais é verdade, você não deve nada para ninguém. Mas nós queremos viver de forma autônoma. Esse pecado foi o do Éden. Quando o homem quis comer do fruto, quando Adão e Eva comeram do fruto, quiseram ser autônomos, quiseram ser como Deus. E esse probleminha, irmãos, vem desde o Éden. Então nós precisamos entender que nós estamos envolvidos sobre essa cultura da autonomia. Não devo nada para ninguém. Eu falei da minha vida para você, mas quem é você para falar da sua vida para mim? A pessoa que você sentou para conversar e pedir conselhos. Porque talvez, irmãos, o que falta na sua vida não é você ganhar dinheiro, não é você arrumar um trabalho bom, não é você ser reconhecido pelo chefe, é você ter o estômago de ouvir o que a pessoa tem a dizer a seu respeito. Claro que desde que fale em amor, não é de qualquer jeito, mas você ter a maturidade de ouvir e dizer assim: o que você está fazendo? Está errado. Aí a pergunta é: temos essa capacidade, essa estrutura? Moisés teve. Então, olha só, ele ouve o seu sogro falando com ele de conselhos, de alguém que era mais velho, de alguém que era mais experiente, dizendo: Moisés, você está fazendo as coisas da forma errada. O coração certo do jeito errado. Propósito e direção são duas coisas. Propósito, irmãos, é você estar na rodovia certa. Mas direção, você precisa saber se você está na direção correta. Eu posso estar aqui na Cerro Azul, querendo ir lá sentido a catedral, mas eu tenho que estar desse lado aqui. Eu não posso estar do lado de lá, de quem desce. E às vezes você está no propósito certo, mas está na direção errada. Moisés estava no propósito certo, liderando, julgando, observando, mas na direção e do jeito errado. E às vezes nós precisamos de alguém de fora dizer assim: o que você está fazendo? Está errado. Está errado. Aí a pergunta é: quem nos questiona? Quem questiona você? Quem me questiona? Nós deixamos. Eu não estou falando de um estranho, irmãos. O contexto aqui diz que Jétero era da família. Às vezes é o seu pai e sua mãe que está confrontando você. Às vezes, pais, é o seu filho que está te dando um bom conselho. Porque, sabe, irmãos, às vezes a gente tem assim: filho é filho, sempre vai ser filho. Mas filho cresce, amadurece e vê a vida, às vezes, do ponto de vista que você não vê, que eu não vejo. Quantas vezes a minha filha me disse coisas que eu fiquei quieto pela raiva, porque ela estava dizendo a coisa certa para mim? Minha filha, 20 anos. E eu... Mas vai para o seu quarto. Mas vai para o seu quarto. Olha, irmãos, Jesus, tem misericórdia. Quem nos questiona? E diz assim: sabia que você está fazendo isso errado? E às vezes sai do quadrado da igreja. Porque assim, não, só vou ver a repressão de um pastor. Mas aí pode ser o seu chefe, sabia? Pode ser o seu chefe falando que você está fazendo a coisa errada. Ele não precisa ser um líder. Porque lembra, Moisés tinha mais relevância do que Jétero. E deu um conselho vindo de Deus para ele. Então, às vezes, a gente precisa parar assim: quem me questiona? Às vezes a gente tem a capacidade enorme de fazer as coisas, de produzir as coisas, de fazer as coisas acontecerem. Mas nós temos a nossa incapacidade enorme também de ouvir os conselhos. A mesma capacidade que eu tenho de realizar,
eu tenho a incapacidade de ouvir o conselho. E eu sei, irmãos, que ouvir o sermão é ser tudo fácil, bonitinho, legal, mas na prática é difícil. Alguém chegar para você e dizer assim, está cuidando da sua família de forma errada, está administrando o seu dinheiro de forma errada. É difícil você ouvir isso. Porque eu não sei o caos da sua vida, onde que é. Se é financeiro, se é emocional, se é na relação matrimonial, não sei onde que é. Pessoa que fala assim, você está tratando sua esposa de forma errada. Você está tratando seu marido de forma errada. Mas o Moisés ouviu. Ele ouviu. Aí a pergunta é, faça um teste. Mire em alguém sábio. Pense em alguém sábio. Pense. Alguém de Deus, assim. E ouse falar da sua vida para ele e peça para que ele dê a devolutiva para você. Você está preparado para ouvir? Será que eu estou preparado para ouvir? Irmãos, sabe o que é ponto cego de um carro? É a parte das colunas que nós não temos visão. E todos nós temos um ponto cego. Não é que você não quer fazer, você não está vendo. Eu não estou vendo. Eu não estou percebendo. Mas precisa vir alguém de fora e dizer, vem mais para cá, vai mais para lá, porque se você for direto, você vai bater. Você vai levar alguém. Volto a perguntar, quem avalia você? Se a sua resposta for eu mesmo, porque pode ser, eu e você paramos no tempo. Provérbios diz assim, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. Será que em nome do nosso ego, a gente vai preferir ouvir um conselho, um elogio de um tolo, que o que ele diz não produz nada? Passando por cima de tentar ouvir de alguém, de Deus, sábio, que o que você está fazendo, o que eu estou fazendo está errado. Se você é autônomo, se você gere a sua própria vida, há um problema. E a Bíblia diz que é bem melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar os elogios de um tolo. Eu vou correr aqui para nós terminarmos. Versículo 17. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Olha o que ele falou para ele, o que você está fazendo não é bom. Ele foi direto ao ponto. Não está bom, está ruim. Você e o seu povo, preste atenção nessas duas palavras. Você e o povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Terceiro conselho, reconheça que suas decisões podem afetar os outros. Até aqui a gente está falando da gente. Os meus problemas, os meus defeitos. Falo dos meus problemas, ouço os meus defeitos. Mas, se você pensa que os seus defeitos param só em você está enganado, não para. Porque o Jetro disse assim, você e o seu povo vão ficar esgotados. Não é só Moisés que ia ficar esgotado, o povo inteiro ia ficar esgotado. Pois essa tarefa é pesada demais. Em outras palavras, corrija o que você está fazendo agora, porque vai para o buraco você e todo mundo. Vai para a falência você e todo mundo. Vai para o descrédito você e todo mundo. Vai para a irrelevância você e todo mundo. Vai para a frieza espiritual você e todo mundo. Vai para a morte espiritual você e todo mundo. O problema começava em Moisés, mas não parava nele. Por isso nós precisamos reorganizar a nossa vida, irmãos. Marido, se você não tomar as rédeas, não reorganizar, sua família, sua esposa, os seus filhos vão sofrer. Esposa, se você não se posicionar, seu marido vai sofrer, os seus filhos vão sofrer. Casal, se vocês não mudarem, seus filhos vão sofrer. Filhos, se vocês moram com seus pais ainda, e vocês não mudarem, vocês vão sofrer. E vocês vão fazer os seus pais sofrerem. Ei, se você for um mau profissional no seu local de trabalho, você vai prejudicar mais pessoas lá. Você vai envolver mais pessoas lá. Ouça o conselho de Deus para hoje. Reconheça que as suas decisões podem afetar negativamente todos ao seu redor. Marido, a sua espiritualidade
sendo forte ou sendo fraca, afeta a sua esposa. Esposa, sua espiritualidade, forte ou fraca, afeta o seu marido, afeta os seus filhos. Se nós não crescermos, nos santificarmos, as pessoas à volta vão sentir o impacto negativo disso. Irmãos, isso é conselho de Deus para nós hoje. A minha estratégia errada afeta muita gente. Sua decisão errada afeta muita gente. A sua escolha ruim afeta muita gente. Não é só sobre você. Não é só sobre mim. E pasmem, parece que não. A sua decisão afeta essa igreja. Afeta o corpo, porque nós somos um corpo aqui. Você que tem a Seives como casa, sua decisão errada afeta esse corpo indiretamente. Porque nós somos um só. Então o conselho de Deus para nós é esse. Foque, preste atenção, reconheça que o que você decidir não vai afetar só você, vai afetar outras pessoas. E por último, foque no que apenas você pode realizar. Para reorganizar, o que eu posso fazer hoje? Só arrumar a cama? Arrume a cama. Só puxar os móveis? Só puxe os móveis. Faça aquilo que somente você deve fazer. Versículo 19 diz assim: agora ouça-me e escute o meu conselho. E Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhes as questões trazidas pelo povo. Ensine eles os decretos e as instruções. Mostre aos israelitas como devem viver, o que fazer e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes, honestos, que temam a Deus, odeiem o suborno, nomeiem líderes de grupos de 100, de 50 e 10 pessoas. Eu li um livro chamado Andando com o Tanque Vazio. Se você gosta de ler, leia este livro. Pastor Wayne Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio. E é interessante que no finalzinho do livro, eu trouxe isso uma vez aqui no CDV, nossa trilha de membresia. O autor aborda que a teoria dos 5%, preste atenção nisso, você vai ver que vai fazer sentido. Ele defende, irmãos, que 85% das coisas da nossa vida, qualquer pessoa pode fazer. Vamos ser práticos? Botar o lixo para fora, ir no mercado, levar o carro para fazer revisão. Qualquer pessoa pode fazer. 10% das coisas, se você instruir bem direitinho uma pessoa, revisar como ela passar, ela também pode fazer. 85%, qualquer pessoa. 10%, se você instruir. Mas existe 5% da sua vida que só você e eu podemos fazer. Não tem como transferir. Não tem como jogar para o outro. E foi o que o Jetro falou para o Moisés. Olha, organize aí, cria grupos. Contudo, irmãos, há 5% que só eu e você podemos fazer. Relacionamento saudável com Deus. Eu não posso ser por você. Não posso. Você não pode falar assim, ora por mim. Não. Eu vou orar com você. Por você, não. Não tem como eu orar por você. Eu oro com você. Eu me coloco no mesmo lugar com você. Então, vida com Deus, só você. Não posso te oferecer isso. Um relacionamento saudável com a sua família, não posso fazer isso. É você que vai fazer. Não é ninguém. Crescimento espiritual é você, irmãos. Não sou eu. Não é ninguém aqui. Crescimento intelectual. Porque tem gente que, em nome da espiritualidade, nega a inteligência. E Deus nos fez pessoas inteligentes. E às vezes o que falta para você organizar sua vida não é fé. Não é crer em Deus, é inteligência. Um pouquinho mais. Ou até crescimento profissional. Às vezes é você que precisa trabalhar mais. É você que precisa chegar no horário. É você que precisa se especializar. É você que precisa mostrar para o seu chefe que você está lá. Não sou eu. Esses são os seus 5%. Mas vamos focar aqui no relacionamento saudável com Deus. Porque quem é saudável com Deus, o resto abraça. O resto flui. Você precisa ter esse tempo com Deus. É você. Somente Moisés podia fazer o quê? Moisés era o representante entre Deus e os homens para levar as demandas. Era isso que Moisés precisava fazer. Ouvia do povo, levava para Deus. Ouvia do povo, levava para Deus. E os problemas mais simples, os 85%, os 10%, ele dividiu. Colocou sobre as costas de outras pessoas. Dividiu a responsabilidade.
Sempre que eu e você se ocupa com aquilo que nós não devemos estar fazendo, a gente se encontra assim no final de um semestre, como esse que nós vamos entrar. Angustiado, perturbado, comendo mal, dormindo pouco, comendo demais, comendo de menos. Eu vou ler um texto e nós vamos terminar. Nós cantamos hoje aqui que cremos em milagres. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Cantamos isso 2 vezes. Deus de milagres, cremos no Deus que abre os mares, que faz o leão entrar em processo de semana de jejum e oração. Cantamos isso, cantamos? Olha só o que Jesus disse. Jesus não, no caso, Mateus. E lhes disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se sentasse na grama. Primeiro princípio, Deus não faz milagre na bagunça. O que Jesus mandou fazer? Mandem se sentar. Porque a gente com fome, né? É quase Neandertal, né? Tragam-nos aqui para mim, disse eles, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. O Evangelho de Marcos vai dizer que sentaram em grupos 5, acho que foi isso. E olhando para o céu, deu graças, partiu o pão, fez o milagre. Em seguida, deu o pão para a multidão. Foi isso que Jesus fez? Ele deu o pão para a multidão? Não. Ele deu na mão dos discípulos. E falou, eu fiz o milagre. Quem distribuiu é vocês. Eu fiz o que precisava fazer. Agora está na mão de vocês. O que Jesus fez ali? O meu 5%. Só eu posso multiplicar isso. Agora, distribuir é com vocês, meus discípulos. Vão lá e façam isso. Veja, Jesus distribuiu o pão e o peixe. Ele deu graças, partiu. Então vai chegar o momento, irmãos. Quer reorganizar sua vida? Colocar as coisas no eixo? Você vai precisar repassar algumas demandas. Que não são suas. E eu acredito que Deus já até tenha falado no seu coração o que é. Vai ter que passar. Ou vai ter situações que vai chegar na sua mão para fazer e você vai dizer, não, essa demanda não é minha não. Como foi de Jesus. Pensa, Jesus multiplicando o pão, dando graças, os discípulos olhando para ele. Jesus falou assim, estão olhando para mim por quê? Vai lá distribuir. Não é minha tarefa não. Mas o que Deus quer, irmãos, e eu vou pedir para vocês ficarem de pé, para nós orarmos. A minha oração é que o Senhor nos revele onde nós estamos fazendo coisas erradas, no sentido de estar desorganizado. A solução, irmãos, é quando a gente para de fingir que está tudo bem. Não dá para entrar num quarto bagunçado e fingir que o quarto está em ordem. Não dá. Assim é a minha e a sua vida. Não dá para você olhar para a sua vida. Eu não sei se a sua vida está bagunçada ou não. Mas você sabe. Não dá para você olhar para a sua vida e fingir que está tudo bem. Pode ter partes que estão bem, mas não está tudo bem. Na pandemia, eu aprendi algo e trago isso para a minha vida até hoje. Nós temos o costume de perguntar para os outros, e aí, está tudo bem? E naquele contexto de pandemia, ninguém sem consciência dizia está tudo bem, porque não estava nada bem. E eu aprendi que realmente tudo é tudo. Tudo não é assim, ó. Então eu posso dizer assim, está tudo bem com você? Você pode responder para mim assim, as coisas estão bem, mas não tudo, porque tudo é muita coisa. E o que cabe a nós, irmãos, nós estamos numa igreja. Embora pareça que você só conheça a nuca do seu irmão que está à sua frente, ele é o seu irmão. Ele pode ser o seu amigo. Ele pode ser o seu ouvinte. Ele pode ser o seu conselheiro. Então, se alguém perguntar para você assim, está tudo bem? Tenha coragem de dizer assim, tudo não, porque tudo é muita coisa. Tá bem, mas eu tenho necessidades. Tá bem, mas eu tenho carências. Tá bem, mas eu não tenho vontade de levantar da cama. Você pode orar por mim? Você pode, nas suas orações, me apresentar? Porque como eu vou orar por você se eu não sei como você está e você não sabe como eu estou?
Então a minha oração hoje é sem emocionalismo nenhum. Mas eu penso e creio que existem pessoas aqui que precisam colocar a casa em ordem. E a casa, eu digo, o seu interior, o seu coração. Assim como eu também preciso. E sou o primeiro a dizer, eu preciso colocar ordem em algumas coisas dentro do meu coração. De coisas que estão acontecendo. E se eu tenho, com certeza você deve ter. Uns mais, outros menos. Talvez seja a sua casa toda em desordem. Talvez seja só um quarto. Mas é um quarto em desordem. E Deus quer colocar ordem. A Bíblia diz que em Gênesis era caos, treva. E Deus disse, haja. E tudo foi parar no seu devido lugar, com uma palavra de Deus. E você acha que Deus hoje não tem esse poder de dizer na sua vida, haja luz? Haja luz para iluminar, haja luz para você ver, haja luz para você discernir. Então eu gostaria que enquanto o louvor estivesse cantando e ministrando, se você é uma dessas pessoas que quer que a sua vida, assim como a minha, que o Senhor venha e traga ordem, vem aqui à frente. Quero orar com você. Quero orar com você. Eu acho que o que há de mais bonito numa igreja é quando a gente assume a nossa vulnerabilidade, porque não há tudo bem aqui. Todos nós, irmãos, tem dias que se você soubesse como eu estou. Existem dias que se você me mandar um WhatsApp e perguntar como está o seu coração, você iria ouvir coisas que talvez você se chocaria, no sentido de... Porque temos a falsa impressão de que quem ministra, quem está em cima dessa plataforma, sobre o púlpito, ele é blindado. Muito pelo contrário. Talvez você tenha lutas que eu não tenho, talvez eu tenho lutas que você não tem. E eu sei e reconheço lugares no meu coração que precisa ser colocado em ordem. Então, o louvor vai estar ministrando e eu convido você a vir aqui à frente. Nós vamos orar com você.